Guys, good afternoon, boa tarde a todos. Hoje no estudo da gramática nós vamos falar sobre a forma interrogativa na terceira pessoa para os pronomes he, she, it, né? Nós vamos ver também, né, como dar respostas curtas. Vimos que para o verbo to be é muito simples, é só trocar o verbo pelo pronome. Mas no uso de outros verbos, nós usamos o auxiliar que é do, né? Na terceira pessoa ele vai ser das. E vocês vão observar como dar respostas curtas usando este auxiliar. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura do texto, né? John está falando sobre comida tradicional e atividades nos feriados da Inglaterra. E aqui ele fala de um feriado, né, que também acontece no Brasil. Vocês vão ouvir o áudio, fazer a leitura juntamente com o áudio, observar a pronúncia das palavras, depois pare o vídeo, faça novamente a leitura com voz alta, certo? Ouça sua própria voz, tá bom? Para saber se você está falando corretamente, se você está quase chegando aí, né, na pronúncia correta, tá bom? E prestar atenção bastante nas palavras, né? O significado das palavras. Aquelas que você já conhece, você pode passar um traço abaixo. Mas eu gostaria que você circulasse aí a palavrinha que John está se referindo ao feriado, né? Qual feriado ele está se referindo, tá certo? Então vamos lá, vamos ouvir o áudio. Unit 2, Chapter 6, page 132. Thinking about grammar. 1. John is talking about traditional food and activities on a holiday. Hi, my name is John, and I want to tell you what I do in England during the festival of Easter, the time when we celebrate the resurrection of Christ from the dead. On Easter Sunday, I get up very early. My family joins other families on a hill to watch the sunrise. We then have breakfast with the other families. After breakfast, we all go to church. Afterwards, at home, everyone gives each other chocolate eggs. Children in England get big ones filled with sweets. For dinner, 12 o'clock noon, Mum cooks roast lamb. Later in the afternoon, we have a special Easter cake for tea. Então, John fala, né? Olá, meu nome é John e quero contar o que faço na Inglaterra durante o Festival de Páscoa, época em que celebramos a ressurreição de Cristo dentre os mortos. No domingo de Páscoa, eu acordo muito cedo, minha família se junta a outras famílias em uma colina para assistir o nascer do sol. Em seguida, tomamos o café da manhã com as outras famílias. Depois do café da manhã, vamos todos para a igreja. Depois, em casa, todos trocam ovos de chocolate. As crianças na Inglaterra pegam uns grandes com doces. Para o jantar, à meia-noite, mamãe cozinha cordeiro assado. No final da tarde, temos um bolo de Páscoa especial para o chá. Então, né, depois da leitura do texto, vocês vão responder as questões abaixo. Observe como é composta a pergunta. What does John, olha o uso do does, né? Do on Easter Sunday morning, né? O que John faz no domingo de Páscoa? Letra B. Does he go to church before breakfast? Ele vai à igreja antes do café da manhã? What does John do after church? Né? O que ele faz depois da igreja? Does his mother cook Yorkshire pudding for dinner? Então, será que a mãe dele, né, cozinha a mesma coisa que a gente viu lá no texto anterior? Então, sua mãe cozinha o Yorkshire pudding para o jantar? Então, no texto fala que ela faz o quê? Tá certo? Então, responda essas perguntas e nós vamos analisar, né, como é composta aí a pergunta. Observe no quadro abaixo. Para se fazer pergunta, usou what, né? O que? O auxiliar, does. E o sujeito, John. Nós podemos substituir John por he, né? Ele, que é o pronome. O verbo no infinitivo, do.
e o complemento, né, que é o restante da frase. Aqui fala, nós usamos o auxiliar das para perguntar com he, she, it, certo? Quando são pronomes da primeira pessoa, segunda pessoa, né? Ou então no plural, nós usamos o do, ok? Mas na terceira pessoa nós usamos o das. Veja o exemplo. What does John do? O do aqui é fazer e o das aqui é um auxiliar, ok? O quarto, né? Pergunta, né? Observe as questões abaixo, cada uma delas, e responda com uma curta resposta, yes ou no. What does John do on Easter Sunday morning? Eu posso responder com yes ou no, né? O que João faz na manhã de domingo de Páscoa? A outra pergunta. Does he go to church before breakfast? Ele vai à igreja antes do café da manhã? Eu posso dizer yes ou no? Responda aí essa questão. E abaixo estamos vendo aqui o quadro, né? Para respostas curtas, né? Como se dá respostas curtas? Então, eu posso perguntar, do they speak English? Né? Eles falam inglês? Então, eu posso responder yes, they do, ok? Eu vou usar o do para responder. Então, yes, they do. A forma negativa, se eles não falam inglês, eu falo o quê? No, they don't. Eles não falam, ok? Isso é uma resposta curta. Então, se eu pergunto, do you speak English? Né? You. Então, você responde, yes, I do, né? Sim, eu falo, ok? Se você não fala, yes, I don't, ok? Aqui nós estamos vendo, né, na terceira pessoa. Se eu pergunto, do he speak English? Né? Ele fala inglês? Ele vai responder, né? Ou então você responde por ele, né? Yes, he does. Sim, ele fala. Ou então, no, he doesn't. Ok? Se ele responder, ele responde, yes, I do. Ok? Mas se você for responder por ele, você pode dizer yes, he does ou yes, she does. Sim, ela fala. Ok? Aqui no segundo quadro, vocês visualizam, né? Para perguntas, eu uso o do na primeira, segunda, terceira. Mas na terceira pessoa, eu vou usar o das para pergunta, né? E responder com o das também, né? Então, does he have a traditional cake on Easter? Né? Então, ele tem uma comida tradicional na Páscoa? Yes, he does. Eu respondo. Agora, se eu pergunto com do, eu vou responder com do também. Do you like fish? Né? Você gosta de peixe? Você pode responder. Yes, I do. Ok? Agora aqui, né? Você pergunta, do you drive well? Yes, I do, né? Você dirige bem? Sim, eu dirijo. Você responde. Da mesma forma, perguntar quando você pergunta, né, se você fala inglês. Então, do you speak English? Você pode responder yes, I do. Ou então não, né? No, I don't. Ok? Que é uma forma curta para responder. No Let's Do It, você vai escrever as questões com he. Observe o pronome he, ele, ok? Siga o exemplo, olha só. What does he do? Né? O que você faz? Observe que does aqui é um auxiliar e o do é verbo, né? Então, o do, ele pode ser o verbo ou o auxiliar. Então, what does he do? Like rock music. Então, does he, o pronome aqui, certo? He like rock music. What food like? Eu vou usar o he, né? Então, what food does he like?
like sports, né? Então, eu uso does he like sports? Ok? Então, vamos lá fazer a atividade. O segundo, circule a resposta correta. Nós temos aqui does, do they like ou likes apple pie, né? Então, para perguntar, eu vou usar com o pronome they, eu vou usar o do. Se fosse he, she, it, eu iria usar o das, né? O likes aqui, ele aparece na terceira pessoa, né? Então, eu uso likes na terceira pessoa. Mas aqui, com they, eu vou usar do they like apple pie, ok? Então, circule aí, certo? Os verbos corretos e o uso do das na frase. O terceiro, Kelly e Christian estão conversando sobre os hábitos alimentares de Michelle. Reescreva o diálogo e use as dicas. Então, você vai observar a dica que está aqui para poder responder, né? Hot dog, cheeseburger, Napolitan pizza, turkey wrap. Então, você vai formar a frase. O que que Kelly fala, né? Pergunta e o que que Christian responde, ok? A resposta curta. O quarto, você vai fazer a leitura do outline de um restaurante, o Roasty Restaurant em London, né? De Londres. Responder as perguntas. Agora, né, escreva as perguntas para as respostas abaixo baseado no outline do restaurante. O primeiro aqui, né? What kind of food does the restaurant make, né? Então, the best of British cooking, from the traditional roast beef to a wide selection of seafood and organic salads. Então, se você precisar do dicionário, né, ou tradutor para traduzir, é bom. Então, você vai formular aqui a pergunta. A resposta já está aqui. O sexto você não vai precisar fazer, porque o sexto é uma atividade para que vocês saiam de casa, certo? E até vá até um restaurante, né? Ver qual é o cardápio desse restaurante, o que é que fala dos outlines, né? Das propagandas feitas de cada restaurante. Então, isso você não precisa fazer, tá bom? Nossa atividade vai até a página 136. Tá? Faça com atenção. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Não deixe de enviar a atividade para a Pro, ok? Então, boa tarde para vocês, boa atividade. Bye, bye. See you later.